Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 17 de junho de 2021, são 21 horas e 34 minutos, lição 5 da classe de jovens. Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Começando respondendo a hora da revisão. Resposta número 1. O julgamento divino contra Edom, por causa de sua hostilidade contra os judeus. Resposta número 2. Um servo do Senhor que acreditava no princípio da retribuição divina. Ele foi testemunha ocular de um ataque sofrido em Jerusalém, no qual os edomitas aproveitaram-se da situação para vingar-se do povo de Deus. Resposta número 3. Sentiam-se demasiadamente seguros por causa da geografia e da topografia do local onde habitavam, por isto agiram com soberba. Resposta número 4. Não devemos regozijar jamais com o sofrimento de alguém, antes devemos tratar aqueles que sofrem com compaixão. É isto que Deus espera de nós. Resposta número 5. Sim, eles foram destruídos e deixaram de existir como nação. Desapareceram para sempre. Texto do dia. Porque o dia do Senhor está próximo, ou está perto, sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias, versículo 15. Síntese. O livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantarmos nesta vida. Você tem liberdade para plantar o que você quiser, mas você será obrigado a colher aquilo que você plantou. Portanto, cuidado com as sementes com qual você está plantando, qual você está semeando. Precisamos ter cuidado para que, certamente, quando nós plantamos alguma coisa, certamente vamos colher aquilo. E isso, claro, né, se vingar, ainda tem esse negócio, né, porque muitas das vezes a pessoa lança a semente, mas não sabe se a semente vai vingar. Portanto, mas se for o caso de vingar, certamente colheremos aquilo que plantamos. Então a gente precisa ter cuidado com o que semeamos para que não venhamos nos arrepender da nossa colheita. Introdução. Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, são apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com crueldade, por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por este propósito. O Senhor avisou. Às vezes, as pessoas, por estar numa situação, às vezes uma situação favorável, acabam desprezando outras pessoas e se esquecem que Deus está vendo tudo. Tudo está diante de Deus. Deus vê todas as coisas. E é bem verdade que o Senhor ele tem uma tolerância muito longa. O Senhor tolera muito tempo. O Senhor tem a sua tolerância, entretanto, toda tolerância também tem um fim. E essa tolerância de Deus também ela se finda. E muitas pessoas não se dão conta disso. E por isso acabam se desfazendo de outras pessoas, fazendo crueldade. Entretanto, essa crueldade um dia, ainda que por alguma razão não seja aqui na terra, não seja punida aqui na terra, certamente ela será punida na eternidade. Aí será bem pior, né? Então veja que, independente do quadro que nós estejamos, nós nunca devemos nos alegrar com a maldade alheia, né? Nós nunca devemos, principalmente nós também não devemos praticar nenhuma maldade, independente de quem seja, né? Ou para com quem seja, né? Obadias, o servo do Senhor. Ele era um homem piedoso, que seguia a ortodoxia judaica e acreditava na justiça divina. Ao ver a maldade dos edomitas, anunciou, impelido pelo Espírito de Deus, o juízo que estava por vir sobre esta nação. Vale destacarmos que outros profetas também anunciaram o juízo.
Obadias, nós não sabemos nada, ou quase nada. Na verdade, nós não sabemos nada sobre Obadias, né? Algumas pessoas até já disseram que Obadias, na verdade, era um tipo de homens, né? Não era um nome próprio, né? Era uma pessoa que pertencia a uma determinada nação, vamos assim dizer, né? Então, todas as pessoas daquela nação seriam Obadias. Isso é uma das tendências que as pessoas falam, mas temos certeza que Obadias era um homem. Então, veja que nós não temos noção, nós não sabemos da família, da profissão, da cidade dele, de onde que ele veio, nós não sabemos, nós não temos noção. Mas sabemos que ele era um homem temente ao Senhor e acreditava na justiça do Senhor. E isso é o ponto-chave. E ele, impelido pelo Espírito do Senhor, ele acabou falando o juízo contra Edom. É uma tendência assim, para a gente pensar o seguinte: independente da nação que somos, ou das outras nações, o Senhor está vendo tudo o que está se passando. Então Deus não deixará impune a maldade. A maldade cairá sobre a cabeça de quem pratica essa maldade. Então nós devemos estar atentos para que nós não venhamos praticar esta maldade. Nós devemos ficar atentos e quando acontecer esta maldade com alguém, nós não devemos nos alegrar muito. Pelo contrário, nós temos que agir com íntima compaixão. E o que é compaixão? É se colocar no lugar do outro. Sua época, a data mais antiga refere-se ao reinado de Jeroão. Neste período, os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques. E os edomitas se aproveitaram do momento para tratar os judeus de uma forma hostil e ríspida. A segunda data refere-se à invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor. Os edomitas ficaram satisfeitos com a destruição da cidade santa. Aproveitaram a ocasião para promoverem a vingança contra Judá. Veja que eles cometeram aqui uma vingança contra Judá e ficaram satisfeitos com a destruição da cidade. Quantas pessoas também não têm ficado alegres com certas situações, né? Às vezes, uma igreja, por exemplo, se for trazer para os nossos dias, imagina, por exemplo, quando alguém destrói uma igreja, por exemplo, um templo do Senhor, algumas pessoas, e não são poucas, se alegram com isso. Então, Deus não vai deixar essas coisas impunes. O Senhor vai trazer o juízo sobre isso. Então, muitas das vezes as pessoas acham que porque Deus... né, existe um parecer do seguinte: muitas pessoas não acreditam em Deus. Então, por não acreditarem em Deus, eles acham que Deus nunca irá agir. Ledo engano, porque o Senhor agirá. O Senhor entrará com justiça e juízo contra todos aqueles que se voltarem contra Ele, contra todos aqueles que se fazem contra a vontade do Senhor, contra os seus, né? Contra o povo de Israel, no caso espiritual para nós, né? Todos nós salvos na pessoa de Cristo. Quando alguém fala contra nós, nós precisamos ter uma ideia que isso é um bom negócio, é um bom sinal, né? Porque sabemos que assim estamos fazendo a vontade do Senhor, por isso o mundo nos odeia. Mas não se preocupe, porque Deus não deixará isso impune. O Senhor trará juízo e justiça para os seus. Ainda que não seja nessa terra, né, certamente será na eternidade. Sabemos, por exemplo, de Paulo, o apóstolo Paulo, Pedro e entre outros, que tiveram os seus sofrimentos, né? Sofreram aqui na terra, mas grande será o galardão naquele grande dia. Sua mensagem, o assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa de sua hostilidade contra os judeus. A mensagem do profeta nos reporta a promessa que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui está um outro grande perigo. Como eu falei no início, a questão da semeadura. Aquele que abençoar o povo de Deus também será abençoado. De contrapartida, aquele que maldizer o povo de Deus também vai ficar ruim para eles. Então veja que é uma briga estranha, até porque saíram da mesma mãe, né? É a mesma mãe. Então veja que na história, né, no caso filhos de Rebeca, né? Então veja que a mensagem principal é o julgamento contra Edom.
Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não vou deixar o que você faz impune. A maldade que vocês estão fazendo virá sobre a cabeça de cada um. E realmente veremos que o julgamento, a profecia de Obadias acabou se cumprindo. O julgamento divino, o orgulho. O orgulho gerou neles uma falsa sensação de segurança. O Deus revelado nas Escrituras não tolera o orgulho. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Por estar num lugar bem estratégico, eles acharam que ninguém poderia vencê-los. Esqueceram que não há nenhum lugar onde Deus não possa estar. Então veja que o orgulho de Edom foi a sua derrota. Por quê? Porque quando a pessoa tem a questão do orgulho, é algo que Deus não tolera. Deus não tolera o orgulho. A Bíblia vai dizer que Deus, na verdade, odeia o soberbo, né? Deus não tolera o soberbo, o orgulhoso. Deus não vê. Quando uma pessoa é assim, o que Deus vê, na verdade, é o espírito do maligno atuando naquela pessoa. E é por isso que Deus odeia essa questão do orgulho, né? E foi justamente a questão do orgulho de Edom que o levaram à destruição. Lembrando que já existia, na verdade, um juízo contra eles, mas se porventura eles tivessem se arrependido, o Senhor certamente teria voltado atrás. O juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos em momentos de tragédias nacionais, porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquearem suas cidades. O profeta declarou que até os vindimadores, colhedores de uva, deixavam alguns cachos pelo caminho, todavia em Edom não sobraria nada. É muito possível que você já tenha visto, ou mesmo na TV, em algum lugar, ou talvez até pessoalmente, quando acontece um acidente de trânsito, por exemplo, envolvendo um caminhão, por exemplo, uma carreta carregada com algum produto, principalmente produto alimentício, as pessoas tendem, ou eletrodoméstico também, eletroeletrônico, as pessoas tendem a saquear aquela carga como se tivessem o direito de saquear aquela carga. A Bíblia vai dizer que não furtarás, isso no caso é furto. A diferença básica entre furto e roubo é o furto é quando alguém tira de alguém sem esse alguém saber. O roubo é quando alguém tira alguma coisa desse alguém na frente, a mão armada, por exemplo. Então seria roubo. Então veja que aqui estão saqueando, então é um furto. Então veja que aconteceu exatamente esta ideia, essa seria mais ou menos a ideia dos edomitas. Eles aproveitavam uma situação de tragédia, que um acidente de trânsito, onde um motorista, por exemplo, está morto ou está ferido, é de fato uma tragédia para a família dele. Aí as pessoas de má índole acabam pegando e saqueando a carga deste veículo. É algo parecido que acontecia com Edom. Eles aproveitavam esses momentos de tragédia, claro que lá não existia essa questão do trânsito, para saquear o povo. Então veja que foi justamente isso que aconteceu com eles. Nós muitas das vezes falamos contra isso ou contra aquilo, mas acabamos muitas das vezes fazendo igual, né? Vemos que algumas situações, porque é assim, as pessoas dizem que a gente não pode roubar e nem furtar, como a Bíblia diz, e realmente nós não devemos. Mas muitas das vezes ficamos com um troco errado que alguém nos deu. Isso também é furto. É claro, quando você recebe um troco e você não percebe que a pessoa deu a mais, é uma coisa. Mas quando você percebe que a pessoa deu a mais e você não devolveu, isso é furto. Então nós falamos muito dos outros, mas também nos esquecemos, né? Esquecemos que nós também praticamos pequenos delitos. Então isso nós precisamos também vigiar nesse ponto para que assim nós tenhamos bom testemunho, né? A maldade, a principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó. Jacó é usado como sinônimo para a nação de Israel. O termo Israel não se refere especificamente ao reino do norte, mas faz menção ao uso genérico do nome aplicado aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. A gota d'água foi a aliança de Edom com os povos inimigos que assolaram Jerusalém. Como eu falei, o Senhor ele tolera muito. O Senhor tolera muito.
Mas essa tolerância também tem limite. Então, como o povo não, eles não têm a maldade de Edom, que também não tinham compaixão, né? Então veja que a maldade, a questão da maldade em si, de tudo que ele fazia, todas as outras coisas erradas que Edom fazia, foi justamente isso que foi acabando com a tolerância do Senhor, até que finalmente eles fizeram uma aliança com o povo que assolava Jerusalém. Aí foi a gota d'água, foi o fim. Aí sim o Senhor veio com a justiça. É interessante que nós viemos compreender essas questões, né, sobre também a maldade, né, a soberba, tais coisas vinha sobre a questão de Edom, né? Edom tinha essas práticas da soberba. Então veja que a inveja, né, também só o sangue do cordeiro. Então veja que a maldade, tudo a maldade, a soberba, a inveja, a aliança com o povo contra o povo de Jerusalém, fez com que a ira do Senhor se voltasse contra Edom, e por isso veio o juízo, a retribuição divina, o dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Esse dia será com tanta, quase que não está saindo, hein? Contrastante para Edom e Israel. Enquanto um será humilhado e destruído, o outro será restaurado e exaltado. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. O juízo de Deus aplicará em Edom o castigo imposto a Israel. Assim se fará contigo. Logo eles serão como se nunca tivessem sido. Todavia em Sião haverá livramento. Aqui vemos a ira do Senhor, o juízo de Deus contra o povo de Edom, determinando que eles serão acabados, exterminados, sumirão do mapa, né, vamos assim dizer. Então veja que o juízo de Deus, né, o dia do Senhor, ele veio com um juízo, ele falou o que ia fazer e o fez. Por quê? Porque o Senhor, ele não tem o culpado por inocente. Deus não faz acepção de pessoas nem para salvar e nem para dar um juízo. O juízo vem para todos aqueles que praticam a maldade, independente de quem seja. Assim também como a salvação, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então veja que, da mesma forma que o Senhor é amoroso para salvar, ele também é justiça para condenar. E foi isso que aconteceu com Edom, devido à sua maldade, à sua inveja, à sua soberba e à sua aliança contra os inimigos de Jerusalém. A retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiças. A doutrina da retribuição divina é bíblica. Deus fez dos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Edom e Israel eram parentes, no entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas pelo território edomita foi negado. Então veja que até uma passagem simples, uma caminhada no território dos edomitas também foram proibidos pelos edomitas contra Israel. E vale salientar que eles eram parentes. Então veja que no caso, olha que situação, né? No caso irmãos, né? É uma situação estranha, porque Deus, ele não vai fazer uma justiça a troco de nada. O Senhor, quando ele aplica uma justiça, ele faz com motivos convincentes, com verdade, com justiça. Então veja que Edom tinha tudo o que de ruim uma nação poderia ter, os edomitas, né? E o Senhor fez cair sobre eles esta maldade. O rebaixamento de Edom. O rebaixamento de Edom. Obadias nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido. No século VI a.C., eles foram derrotados e expulsos de suas terras e como consequência, fixaram-se próximo ao Mar Vermelho. Todavia, em 312 a.C., foram novamente destruídos pelos nabateus. Depois de espalhados, sobreviveram
através dos casamentos mistos com outros povos da região. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus. Herodes, o rei dos judeus, descendia dos idumeus. Porém, em 70 anos de Cristo, o general romano Tito destruiu os israelitas e idumeus. Enquanto os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como nação, os edomitas desapareceram da história para sempre. A profecia de Obadias se cumpriu. Seu livro confirma o princípio bíblico da retribuição divina. Em outras palavras, tudo que o homem plantar, isso também ele se fará. Então veja que Edom foi literalmente rebaixado a nada. Ele foi zerado, exterminado da terra. Por quê? Por causa da justiça de Deus, o juízo de Deus contra Edom, por causa dos seus maus feitos, por causa das suas más ações, soberba, inveja. Era uma nação que era contra Israel. Então veja que o Senhor, ele não deixará impune as pessoas que cometem maldade. Mais uma vez eu vou alertar que se não for nesta vida, aqui na terra, que Deus irá dar uma punição a alguém, da eternidade não passará. Por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente, como diz Naum capítulo 1, versículo 3. Deus não tem o culpado por inocente. Então, como ele não tem o culpado por inocente, não tem conversinha com Deus. Não tem isso, aquilo, jeitinho com Deus. O Senhor virá com justiça. Conclusão: ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair incólume. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para os maus exemplos, a fim de observarmos o fruto do pecado. Lembremos-nos de Edom. O ódio e o orgulho não devem ter espaço em nosso coração, pois uma vez inseridos, tendem a crescer dentro de nós, provocando grandes estragos espirituais. Lembremos-nos de que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão ao amor e ao perdão, nos livrando de tais sentimentos vis. Então veja que o orgulho, o ódio, isso não pode estar no nosso coração, porque é mais fácil o ódio crescer no coração de alguém do que o amor. Então veja que as pessoas vivem hoje num mundo de ódio, um mundo de orgulho, que ninguém tem compaixão de ninguém. Parece que a maldade humana parece que é de um tamanho sem fim. Mas nós, sal da terra e luz do mundo, nós estamos aqui justamente para fazer a diferença. Nós temos que viver o amor do Senhor aqui na terra e levar este amor a todas as nações, para que assim a justiça do Senhor não venha contra eles. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!